Nossa saudação a todos que estão presentes aqui nesse nosso culto e também a todos aqueles que assistirão posteriormente, pois esse culto também é gravado e depois também divulgado em diferentes meios de comunicação. No último culto nós falamos sobre nascer de novo, quando Jesus se encontrou com Nicodemos e Nicodemos, em sua conversa com Jesus, quis saber se era possível nascer de novo. No nosso culto de hoje, nós vamos falar sobre uma pergunta que Jesus faz às pessoas que estão à sua volta, quando ele diz quem é a sua mãe ou quem é o seu irmão. E aí Jesus mesmo responde, dizendo que é seu irmão, mãe, aquele que obedece a Deus. É sobre isso que nós vamos meditar no nosso culto de hoje. E nós iniciamos o nosso culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido a todos para nos acompanharem no primeiro hino, Vim para Adorar-te. Luz do mundo vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso dos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Convido a todos a se colocarem de pé. Esse é o momento da nossa confissão. É o momento em que nós nos achegamos de Deus com toda a sinceridade, com toda a humildade, para reconhecermos as tantas vezes que nós não conseguimos cumprir com aquilo que Deus coloca para nós como um objetivo, que são os seus mandamentos. E nós pecamos contra Deus, e nós pecamos também contra o nosso próximo. Pecamos por pensamentos, palavras, ações e também por omissões. Seguimos a liturgia conforme está no nosso programa. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça.
Confessemos, pois, os nossos pecados. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos, pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Santo Espírito. O Deus de toda misericórdia entregou seu próprio Filho à morte e por amor dele nos perdoou todos os pecados, e aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos herdeiros do seu reino e lhes concede o Espírito Santo. Amém. O salmo para o nosso culto é o salmo de número 130, página 429. Salmo 130, página 429. Nós faremos a leitura desse salmo de forma responsiva. Eu leio os versículos impares e vocês respondem com os versículos pares. Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor, ouve meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor, mais do que os dias esperam ao amanhecer, mais do que os dias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, seu povo, de todos os seus pecados. Nós vamos orar. Ó Deus, nosso bondoso Pai, como dizes através do salmista, eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Nós confiamos nas tuas promessas, pois temos a certeza que tu és um Deus de amor, que está sempre nos acompanhando, está sempre conosco, nos dando ajuda necessária para que em nosso caminho sigamos e trilhamos sempre a verdade, e somente em ti nós podemos encontrar. Fica sempre conosco, por amor do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Podem sentar-se. Nós cantamos o próximo hino. Dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança
pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que sem medida, pela paz no coração, pela lágrima perdida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças Ele me dá. Os textos para o nosso culto de hoje, o primeiro texto do Antigo Testamento nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículos 1 até 8. Gênesis 3, 1 até 8. Logo no início da nossa Bíblia, na página de número 4. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tamas. Naquele dia soprava o vento suave da tarde. O homem e a sua mulher ouviram uma voz do Senhor Deus que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. E o texto da epístola nós encontramos em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 13. 2 Coríntios 4, a partir do versículo 13, e o primeiro versículo do capítulo 5. Diz assim, a partir do versículo 13: as Escrituras Sagradas dizem: eu criei, por isso falei. Pois assim nós que temos a mesma fé em Deus também falamos porque cremos. Pois sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês até a presença dEle. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se vê, mas nas que não se vê. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. De fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas. Foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Nós vamos fazer agora a confissão da nossa fé com as palavras do credo niceno. Vamos ficar de pé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
tanto das coisas visíveis como das invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, e juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e falou pelos profetas. E numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Nós cantamos o próximo hino, Os que amam a Deus. Texto do nosso Evangelho para o nosso culto encontramos em Marcos 3, versículos 20 até 35. Durante a leitura do Evangelho, nós nos colocamos de pé. Marcos 3, 20 a 35, diz assim:
Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo, e era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. É Beelzebu que dá poder a esse homem para expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas. Ele dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. Se uma família se divide, as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos, e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os pecados que as pessoas cometem, ou as blasfêmias contra Deus, poderão ser perdoadas. Mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele e algumas pessoas lhe disseram: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor. Jesus perguntou: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: vejam, aqui está a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Que Deus, Espírito Santo, nos abençoe enquanto nós meditamos a sua palavra. Amém. Podem sentar-se. Pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quando nós pensamos em família, em irmãos, nós pensamos primeiro, ou numa das características que pode ser, por exemplo, a semelhança física. É muito comum nós vermos irmãos de sangue que são muito semelhantes entre si. Às vezes até brincamos, dizemos assim, a cara de um, focinho de outro, de tão parecidos que são. Ou quando alguém diz, meu irmão ou minha irmã, alguém diz, não precisava nem dizer, estava na cara, porque há muita semelhança. Então, entre irmãos de sangue, há essa semelhança genética que faz as pessoas serem muito parecidas. Mas não só. Quando pensamos em família, não pensamos só na questão genética, porque famílias podem ter outras características também. E muitas vezes há membros da família que dizemos não são de sangue, mas são membros como qualquer outro por fazerem parte daquela família. Quando pensamos em família, nós pensamos em histórias em comum. É muito natural quando famílias que não se veem muito, quando elas se encontram, elas contam coisas que passaram em conjunto, contam histórias. Eu, por exemplo, não vejo a minha família muito rotineiramente. Minha família mora muito longe. Nós somos entre 7 irmãos. Boa parte mora no Mato Grosso, uma irmã mora em Santa Catarina e eu moro aqui. A última vez que todos nós vimos foi em 2015. Mas quando nós nos reunimos, ficamos relembrando coisas do passado, histórias que aconteceram, coisas engraçadas, às vezes não tão engraçadas. Mas são coisas em comum que nós vivemos como família. Podemos pensar também, muitas vezes, em sofrimentos em comum que as famílias passam. Há também os costumes em comum. Quando pensamos em família, nós vemos
ou nós vemos muitas vezes fazendo coisas muito parecidas uns com os outros, porque aprendemos assim. E vamos repetindo de alguma forma, replicando esses costumes durante a nossa vida. Mas nós temos também aqueles amigos que nós consideramos irmãos, que vão se agregando também à nossa vida, e com quem nós possamos compartilhar também experiências comuns. Por que um amigo muitas vezes se torna tão importante, ou às vezes até mais que um irmão, que é o irmão da família como nós conhecemos? Por inúmeras situações, mas por coisas ou histórias em comum, por valores em comum, interesses em comum. Certamente os amigos que todos nós temos têm muita coisa em comum conosco. Por isso, eles são nossos amigos e irmãos, como nós dizemos muitas vezes, porque tem de fato muito em comum. Costuma-se dizer que alguém é muito nosso amigo quando nós encontramos e perguntamos: lembra daquela história? Dizem que isso é sinal de que de fato essa pessoa é muito nossa amiga, porque nós convivemos ou tivemos alguma história em conjunto. Fazer parte da família, seja de sangue ou não, é rir e chorar em conjunto. E quem sabe ganhar e repartir o pão. Como já dissemos, interesses e valores comuns nos unem como irmãos. No Evangelho de hoje, como já vimos também na narração que a Lisete fez, e agora na narração que ouvimos há pouco, nós vemos o episódio em que Jesus se encontra com a sua família. Ali é a família de sangue, são os seus irmãos. Sim, Jesus tinha irmãos, tinha vários irmãos. E o que acontece naquele episódio? Como Jesus estava ali ensinando e curando, uma grande multidão veio. E os discípulos e Jesus ficavam sem tempo nem para comer. Não conseguiam tempo para nada. Havia muita gente em volta. E a família começou a ficar preocupada, porque também os fariseus estavam ali querendo encontrar uma coisa contra Jesus para condená-lo. E a família fica preocupada e vai ao encontro de Jesus tentando ajudá-lo. Mas é interessante que quando as pessoas dizem: Jesus, tua família está aí fora, é como se quisesse dizer: Jesus, dá uma atenção para tua mãe, ela está aí, olha para ela. E Jesus pergunta: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Como Elisete também já colocou, não é que ele não estava dando atenção para a família, não é que ele não gostasse da mãe ou dos irmãos, não é nada disso. O que ele está fazendo aqui, ele faz isso com muita frequência, é aproveitar aquele momento para ensinar alguma coisa. E é isso que ele faz. Quando eles falam a tua mãe e os teus irmãos, ele aproveita para fazer uma pergunta e direcionar as pessoas para pensar o que significa ser, de fato, irmão de Jesus. Jesus quer, na verdade, mostrar que acima de qualquer laço, seja familiar ou de amizade, está a obediência a Deus. É isso que Jesus está querendo mostrar nesse episódio. E lá em Mateus 10, 37, ele tem um outro versículo onde ele diz assim: quem ama mais seu pai ou a sua mãe, não é digno de mim. Interessante isso. Quando ele diz: quem ama mais seu pai ou sua mãe, não é digno de mim. E lá ele fala, naquele outro episódio: quem quiser ser meu discípulo, pegue a sua cruz e siga. Mais uma vez, em nenhum dos dois episódios, Jesus está desprezando a família ou as pessoas próximas. Não é isso. Mas o que Jesus está apontando é justamente a importância da fé. A importância de estar conectado e ligado em Deus. Ou como nós diríamos, a família da fé. É comum nós ouvirmos a expressão ou usarmos a expressão irmãos, irmãs,
quando nos referimos a pessoas, por exemplo, da mesma congregação. É comum nós chamarmos irmãos e irmãs da congregação, ou quando se refere a cristãos de uma forma geral. Usamos essa expressão, irmãos em Cristo, por causa da fé que nos une. Nós chamamos alguém irmão na fé quando sabemos que essa pessoa tem exatamente a mesma fé que nós temos. No culto passado, nós vimos a visita de Nicodemos a Jesus, e Jesus diz para ele: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Na verdade, Jesus está dizendo, para ser filho de Deus, ele precisa nascer da água e do Espírito, porque naquele momento a pessoa passa a ter fé. É comum nós hoje em dia ouvirmos a expressão, todos são filhos de Deus. É muito comum as pessoas usarem essa expressão para inúmeras situações. Todos são filhos de Deus. E quando nós olhamos para esse texto aqui, nós pensamos, tá, mas todos são filhos de Deus? E como ficam as palavras de Jesus aqui nesse contexto? Quem é o seu irmão? Quem é a sua irmã? Ou quem é a sua mãe? Se nós pensamos, ou olhamos do ponto de vista de criação, vamos dizer que sim. Todos foram criados por Deus, todos são criaturas de Deus. Nesse sentido, todos são filhos de Deus. Mas quando nós olhamos do ponto de vista da fé, de fato, nós vamos dizer que é irmão, ou é parente espiritual, aquele que de fato crê, independente da denominação religiosa. Por isso Jesus está dizendo aqui, meu irmão, minha irmã, ou minha mãe, ou a família, é aquele que de fato crê nas palavras que eu estou ensinando. Como nós vimos lá no início, irmãos, em geral, têm experiências em comum. Irmãos na fé também têm experiências em comum, têm muitas semelhanças. E a primeira grande semelhança é se reconhecer como um pecador. Quem de fato crê em Jesus Cristo se reconhece como um pecador. Como nós fazemos quando viemos aqui no culto, vamos confessar o nosso pecado, porque nós nos reconhecemos pecadores, que a todo momento peca, precisa sempre de novo pedir perdão. E como nós vimos no culto passado, precisamos sempre de novo nos renovar. Isso faz parte da nossa natureza, sermos pecadores. Mas reconhecer-se pecador, essa já é uma outra questão. Essa somente é possível quando de fato nós passamos pelo novo nascimento, pela regeneração. Porque aí de fato nós nos reconhecemos como alguém incapaz, que precisa buscar a sua suficiência no próprio Deus. O segundo ponto em comum tem os irmãos na fé é a obediência. Nós obedecemos aquilo que Deus quer de nós, ou buscamos obedecer, buscamos seguir, e acima de tudo nós buscamos o crescimento na nossa fé. Eu não sou nutricionista, mas se nós procurarmos um pouco e buscarmos alguma informação sobre alimentação, ou alguma orientação sobre isso, a maioria vai dizer que nós precisamos nos alimentar de 3 em 3 horas. Basicamente é isso. Cuidar muito bem o que nós comemos, tendo nutrientes suficientes para nós levarmos uma vida saudável do ponto de vista da alimentação. O mesmo vale para a nossa vida espiritual. Também precisamos nos alimentar constantemente para que a nossa fé se mantenha ativa, se mantenha viva, porque sem esse alimento ela pode fraquejar, podemos eventualmente chegar a perder
a nossa fé. Quando pensamos em família, nós pensamos em comunhão. Famílias vivem em comunhão. Famílias se reúnem para confraternizar, para manter os laços também. Quanto mais as famílias estão distantes, menos os laços existem, geralmente. Então, a comunhão, ela é extremamente importante dentro desse contexto de família da fé. E a comunhão também a convivência. É quando nós estamos com outros cristãos, um dando força para o outro, ajudando, e quando principalmente nós chegamos à ceia para a grande comunhão, que é a comunhão com o próprio Jesus Cristo, que nos perdoa, que nos fortalece, para nós podermos viver também essa comunhão no nosso dia a dia. Famílias geralmente têm metas em comum, têm sonhos em comum. E nós, como família da fé, temos uma grande meta. E essa não é uma meta terrena, não é alcançar nada mais do que a vida eterna. Essa é a nossa grande meta. Esse é o nosso grande objetivo enquanto nós caminhamos aqui, enquanto nós vivemos aqui. Como Paulo fala lá no texto de 2 Coríntios, que nós também lemos, quando ele diz assim: por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando e o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. De fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. A nossa grande meta como família da fé é chegarmos lá na eternidade. Essa é a nossa grande meta. Mas enquanto não chegamos lá, nós precisamos dessa comunhão, nós precisamos dessa união entre pessoas que têm a mesma fé, para um fortalecer o outro, para um ajudar o outro. Talvez nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, essas palavras do apóstolo Paulo aqui têm um significado muito maior do que em outros momentos, quando ele fala que os sofrimentos que passamos nesse momento agora são rápidos e passageiros, assim como a nossa vida é passageira. Mas, como irmãos na fé, nós também precisamos um cuidar do outro. Assim como a mãe cuida do seu filho, assim como os irmãos se cuidam, assim como os filhos cuidam dos seus pais. Zelar um pelo outro, que é da família da fé, faz parte também da nossa vida como cristãos, como pessoas que obedecem a esse Deus, porque nós não queremos só a nossa salvação. Por isso Paulo diz no início do texto: cremos, por isso também falamos. Esse é o nosso papel como filhos de Deus e como irmãos daqueles todos que creem. E por outro lado, nós queremos que essa família da fé seja cada vez maior. Nós não queremos ficar só em nós ou aqueles que nós conhecemos, mas nós queremos também, como Jesus fez, levar essa palavra para o mundo inteiro, seja em palavras, seja em ações, seja através daquilo que nós somos como pessoas, como Jesus diz lá em Mateus, a partir do capítulo 5 até o 7 do Sermão da Montanha: vós sois a luz do mundo, não para brilhar por brilhar, mas para que as pessoas através de vocês vejam a mim. É esse o nosso papel como irmãos na fé. Que Deus, Espírito Santo, nos abençoe para que
continuemos firmes nesse nosso propósito de sermos família da fé. E assim, nos suportarmos, nos ajudarmos enquanto pudermos uns aos outros, para um dia todos nós podermos desfrutar daquilo que Ele preparou para todos nós na eternidade. Que assim seja. Amém. Nós vamos orar. Que a paz de Deus, que é maior do que todo entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Deus nosso bondoso, gracioso Pai, sempre chegamos à Tua presença com humildade, porque sabemos que somos pecadores. Sabemos que nem sempre conseguimos cumprir com a Tua santa vontade. Por isso, precisamos da Tua ajuda. Precisamos do Teu fortalecimento, para que assim nos mantenhamos firmes em nossa fé e em nosso propósito de um dia estar contigo na eternidade. De forma especial, colocamos diante de Ti, ó Deus, todos os pedidos de pessoas que estão com dificuldade, seja de saúde, seja de outra forma qualquer. De forma especial, colocamos Darley, que foi aqui citado, pedimos que estejas com ele, com as pessoas que são próximas, para que possa encontrar em Ti o suporte necessário, o conforto, o consolo e, acima de tudo, a fortaleza para prosseguir nesse momento de dificuldade. E a todas aquelas pessoas que sofrem, ó Deus, colocamos em Tuas mãos, porque sabemos que somente contigo elas podem estar seguras. E também nós te agradecemos, ó Deus, porque recebemos a vacina contra a Covid, que é sem dúvida um momento de gratidão, um momento que nos dá alento de prosseguirmos nossa jornada diante de tantas instabilidades e inconstâncias que vivemos nos dias atuais. Ó Deus, te agradecemos por todas as bênçãos que recebemos diariamente em nossa vida. Sejam maiores, sejam menores, tudo vem de Ti. Por isso, ó Deus, te agradecemos. Fica sempre conosco, por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém.